Olá, pessoal! Espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é Carlos Eduardo, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre e doutor pela Universidade Largo São Francisco, USP, São Paulo, e vamos tratar aqui, no módulo 4, de bens, diante da disciplina de tutela de pessoas naturais e bens. Para tanto, vamos estabelecer algumas relações fundamentais, dando a continuidade a todo o conteúdo já trabalhado e especificado, mesmo aqueles diante da dignidade da pessoa humana, da capacidade, da incapacidade, do domicílio e agora dos bens. Para tanto, vamos iniciar as relações que tangem o Código Civil, estabelecer os critérios fundamentais tanto do conceito de bens e suas várias acepções. Acima de tudo, vamos explicar as transferências nas relações do que é bens, de imóveis, semoventes, entre outros, para os próprios bens móveis. Diante dessa perspectiva, dessa introdução, vamos aqui dar a divergência doutrinária do conceito de bem e, essencialmente, apontarmos algumas relações que são apontadas tanto pelo Código Civil, como, essencialmente, também pela doutrina e suas divergências como um todo. Vamos lá? Dando esse parâmetro, vamos então à concepção de bens. O conceito de bens é um exemplo que abrange tanto os valores materiais quanto imateriais que possam ser apropriados pelas pessoas com o objetivo de serem utilizados nas relações dos seus objetivos. Os bens devem possuir algumas características, como a utilidade, a aptidão para satisfazer as necessidades humanas, a individualidade, a estimativa econômica e a disponibilidade. É importante apontarmos aqui algumas divergências já. A divergência doutrinária e o conceito de bem como um todo. Se o bem seria ou não sinônimo de coisa. Podemos definir bem, de forma genérica, então, como objeto que pertence a uma pessoa natural ou jurídica e que se estabelece e pode ser objeto das relações jurídicas no sentido tanto material quanto imaterial, tangível e intangível, podendo ter as apresentações tanto estabelecidas pelo Código Civil como pela doutrina num todo. Neste aspecto, aqui apresentamos uma visão geral para vocês nesse organograma, mas é importante estabelecermos as relações em si desses bens, como os bens em si mesmos, os bens corpóreos, os bens incorpóreos, e aqui vou falando, apontando os pontos essencialmente das definições, da qual o próprio organograma aqui nos demonstra. Os bens corpóreos e incorpóreos, precisamos analisar algumas regrinhas básicas. Os bens materiais ou corpóreos são aqueles da qual a existência física ela é nítida, ela é clara. Por exemplo, uma própria casa, uma residência. Os bens intangíveis, ou também conhecidos como incorpóreos, são aqueles onde que a existência em si deles não se encontra, ou seja, mas é patente. Perdão, mas ela é palpável da compreensão do entendimento. Por exemplo, a própria patente. Como exemplo, ora, eu tenho a casa como física, como um bem corpóreo, como um bem material ali apresentado. E o bem incorpóreo, ou também conhecido como intangível, é aquele sem existência física, de quem foi a criação da paçoquinha, né? Quem registrou a patente, ou seja, o registro daquela paçoquinha da qual é comercializada, esse registro, essa condição, embora seja físico a documentação, ela é patente a ideia da concepção do que é essa paçoquinha.
Superada essas divergências doutrinárias, essas relações jurídicas postas, nós temos a compreensão dessa essência como um todo de bens, onde nós temos a concepção da relação, do titular e do que é o bem propriamente dito. A relação se dá pelas principais concepções acessórias. E o titular se dá pelo quê? Pelas particularidades e pelas relações públicas postas diante da concepção do bem. E da essência, aquilo que é próprio, aquilo que é, obviamente, conhecedor ou causa pela essência como um todo, como os bens imóveis, os bens móveis, obviamente os consumíveis, os inconsumíveis, aqueles que são singulares e coletivos, os fungíveis e os indivisíveis, tá? Fungíveis e infungíveis, os divisíveis e os indivisíveis. O Código Civil brasileiro supera todas essas relações de trato em si nas concepções dos bens em si mesmos, onde estabelece algumas das regras perante os seus artigos da condição onde trata no capítulo de bens considerados em si mesmos que não dependem da relação de outros. E isso é muito importante analisarmos, essencialmente para cumprirmos as relações dos atos da vida civil como um todo, onde o próprio bem em si subsiste, mesmo, obviamente, né, no sentido da classificação do próprio Código Civil, como os bens imóveis e os bens móveis, aqui da sua concepção da essência, os bens fungíveis, os bens infungíveis, aqui da concepção da essência, os bens consumíveis, inconsumíveis, os bens divisíveis, os bens indivisíveis, os singulares, os coletivos. Esta relação a gente acaba analisando e apontando estritamente ponto a ponto para vocês, diante aqui da própria concepção dos slides como um todo. Mas podemos observar, antes da classificação pontual de cada um, a concepção dessas classificações e considerações, como a classificação dos bens é importante para a compreensão desses direitos e deveres relacionados à propriedade. Cada classe de bens tem como característica própria e devem ser considerados na utilização e na relação de outras pessoas com os próprios bens, entre os indivíduos e o próprio Estado, ou seja, nas relações dos atos jurídicos da vida civil como um todo. E, por fim, dentre as considerações, é importante conhecer as diferentes classes de bens para quê? Para podermos evitar eventuais conflitos e garantir a ordem civil e jurídica estabelecida entre os indivíduos em si mesmos e entre os indivíduos e o próprio Estado. Nesta acepção, diante das relações das quais estabelecemos as condições, classificaremos agora, diante do próprio organograma, ponto por ponto, os bens e as suas condições estabelecidas diante da relação patrimonial existente e suas consequências. Começamos, então, pelos bens imóveis e pelos bens móveis. Como definição de bens imóveis, podemos dizer que são aqueles que não podem ser transportados sem ser distribuídos ou danificados, também conhecidos como bens de raiz, assim estabelecidos pelo próprio Código Civil. O artigo 79 do Código Civil estabelece que são bens imóveis o solo e tudo que se lhe incorpora de forma natural e mesmo artificial. Também temos bens imóveis com mera definição legal, que são aqueles estabelecidos no artigo 80 do Código Civil, onde considera-se imóveis, para os efeitos legais, os direitos reais sobre os imóveis. Olha a importância dessa concepção, na qual vincula a situação do direito em si, da relação jurídica exercida do ato em si. Por isso o artigo 80 ele é tão importante, tanto quanto aquele que vincula uma concepção classificatória e conceitual lógica do que é bem imóvel. No segundo ponto, os direitos sobre a sucessão aberta. Olha que pontos fundamentais. Então, considera-se imóveis
os efeitos legais, os direitos reais sobre os imóveis, as ações que lhe asseguram o direito à sucessão aberta. Desta análise do próprio artigo, podemos classificar o bem imóvel da seguinte forma: por natureza. Desta forma, podemos analisar a concepção do conceito de bens imóveis da seguinte forma, conforme o próprio artigo 80: por natureza e por acessão. Por natureza é a sua própria essência em si, que é a concepção na qual o artigo 80 e 79 trazem, que é a relação jurídica incorporada ao bem imóvel, que não tem, obviamente, a possibilidade de mudança. Por acessão, ou seja, aquele por acréscimo, estabelecemos a concepção do natural, quando o acréscimo se dá com a intervenção humana, por exemplo, a concepção de uma ilha, de a construção diante de uma área da qual tenha a concepção estrutural própria, e mesmo aquela artificial, da estruturação, por exemplo, da construção de um prédio em si. Por determinação legal, a concepção ainda ela pode ser estabelecida de forma divergente da própria concepção natural e por acessão, que é aquela da qual se dá quando dá abertura das ações que asseguram os direitos reais sobre os bens imóveis, onde o contrassenso do bem imóvel, os bens móveis, o contrassenso da relação jurídica própria da determinação legal se dá diretamente pela própria concepção da sucessão, pela própria concepção da transferência real de direitos dos bens imóveis. Então, percebam, o artigo 79 trabalha a concepção do conceito da classificação dos bens imóveis diante da própria concepção incorporada naturalmente pela sua relação jurídica posta, imóvel. Já o artigo 80 trabalha a concepção dos direitos e reais das garantias sobre os bens imóveis e aquela relação da qual se dá a própria situação do direito à sucessão quando garantia dos direitos reais sobre esses bens imóveis. Esta análise da classificação do bem imóvel, ela se dá pela própria natureza, onde ela tem a relação do solo, aquilo da fixação, da acessão, que é aquela do acréscimo, da qual se estabelece toda a relação em si posta diante da concepção própria do bem imóvel, seja ela natural, através, por exemplo, de uma ilha, a própria situação de uma ilha, da sua vegetação, da sua natureza própria, do aspecto natural, ou mesmo artificial, que é aquela que se dá pela própria concepção da construção dada pelo homem, como um prédio, por exemplo. E, por fim, nós temos a concepção por determinação legal, que é aquela onde estabelece a concepção e a garantia dos direitos, que há nada mais, nada menos do que a sucessão das relações dos direitos exercentes pela concepção da sucessão como um todo. Já em contrassenso à relação do bem imóvel, nós temos os bens móveis, onde são aqueles que podem ser transportados sem que haja alteração substancial. São esses, conforme o próprio artigo 82 estabelece, bens móveis, suscetíveis de movimento próprio, de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Assim como os imóveis, existem bens imóveis por mera definição legal, onde no próprio artigo 83 estabelecemos esses critérios, que consideram-se imóveis para os efeitos legais, as energias, os direitos reais sobre objetos móveis, os direitos pessoais de caráter patrimonial em respectivas ações, nas quais estabelecem também a mesma amplitude da consideração do conceito de bens móveis e imóveis diante da acepção da palavra como um todo. Onde também podemos classificar esse bem móvel da seguinte forma: por natureza, por antecipação e por determinação legal. Por natureza, por exemplo,
né, a própria essência em si de um bem móvel, um cavalo, um veículo, um carro. Por antecipação, né, a concepção da remoção, onde a finalidade econômica, um fruto de uma árvore, da árvore da qual se dará, da qual se tem a concepção própria, e por determinação legal, a própria concepção do direito à sucessão aberta dada aos bens móveis e ações, obviamente, que garantam a relação patrimonial dos bens móveis em si, o que vincula uma concepção muito própria e muito semelhante à própria relação dos bens móveis e imóveis. Esta definição e estas diversas relações definidas de bem móvel e imóvel demonstram toda a relação jurídica posta diante de todas as demais vinculações e relações jurídicas, tratam dos aspectos que estruturamos nas relações definidas perante a concepção do organograma ali demonstrado. Dando sequência, temos as concepções dos bens acessórios aos bens móveis, onde nós temos a percepção, a concepção da relação jurídica da qual esses bens móveis e imóveis vão estruturar e trabalhar diante das relações dos bens como um todos. Para darmos, então, a presente explicação ao organograma posto, vamos fazer a presente apresentação diante da construção desses bens. É necessário ter um cuidado especial em relação aos bens, essencialmente quando da construção, pois dependem da destinação, podem ser objetos móveis e imóveis, de forma, inclusive, estabelecida pelos próprios artigos do Código Civil e discutidos pela doutrina. O artigo 84, a título de exemplo, no presente organograma, traz as relações em si do Código Civil, onde estabelece os apontamentos fundamentais da concepção da condição acessória e suas classificações como um todo, que são os frutos, os produtos, as benfeitorias, as pertenças, as partes integrantes, entre outras. Entretanto, antes de estabelecermos as próprias concepções de benfeitorias e estruturação dos pontos que dão a vinculação da relação jurídica aos bens acessórios, é importante retomarmos alguns pontos fundamentais dos bens principais. Estes, das quais gostaria de tratar aqui, estabelecendo alguns critérios, como os materiais novos usados destinados à obra diversa, os materiais provisionalmente separados de um prédio para nele se repassarem, que condicionam a fungibilidade e a infungibilidade, que condicionam a concepção de consumíveis e inconsumíveis, que condicionam a concepção essencial de divisíveis e indivisíveis. Diante da própria relação do organograma posto, da classificação conceitual como um todo. Aqui, antes de adentrarmos a concepção acessória, é importante estabelecermos o que é esta fungibilidade e esta infungibilidade. A fungibilidade é caracterizada no que pode ou não ser substituído por outro, assim como o próprio Código Civil estabelece. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Podemos, por assim dizer, né, quanto à fungibilidade, o seguinte: infungíveis não podem ser substituídos, pois são distintos dos demais. Os fungíveis podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Bens consumíveis e inconsumíveis. Aqueles são consumíveis, conforme o próprio artigo 86, aqueles cujos bens móveis, cujo uso e importância, destruição imediata, própria substância, sendo também considerados tais e destinados à alienação. Logo, a classificação quanto a consumíveis, o uso importa na destruição ou no caso de venda. Exemplo, o dinheiro, os alimentos, os inconsumíveis. É possível serem reiterados os seus usos. Exemplo, os carros, a roupa, ou seja, você não consome, você, embora tenha relação em si, não há a percepção imediata da concepção do quê? Da destruição.
sendo considerados tais como os destinados à própria alienação. E, por fim, os bens divisíveis e indivisíveis, onde nós estabelecemos o seguinte: os bens divisíveis são os que podem ser fracionados sem alteração da sua substância, e os indivisíveis não podem ser, por assim, fracionados. No caso, por exemplo, podem ser fracionados sem prejuízos um jogo de caneta, né, roupas e outros aspectos em si. Indivisíveis não podem ser fracionados de forma alguma. Por exemplo, uma peça rara, um diamante, um anel e assim por diante. Toda esta relação jurídica estabelece, por fim, a concepção da sua singularidade e de sua coletividade, da qual estruturamos as relações em si, onde o próprio artigo 90 e 89 estipulam a concepção da singularidade e da coletividade. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentes dos demais. Já o artigo 90 constitui universalidade de fato da pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm uma destinação unitária. Ou seja, né, os singulares, embora possam ser reunidos, são considerados de forma individual. Exemplo, um livro, mesmo tendo ali um livro, um conjunto de vários artigos reunidos. E os coletivos possuem, de fato, a pluralidade de bens que formam um todo. Tudo bem? Nesta perspectiva, diante dessas relações classificatórias em si, podemos então atribuir as relações pertinentes às classificações de bens acessórios como um todo. Tá? Para tanto, verificamos as relações jurídicas dos conceitos em si, dos bens móveis, imóveis e dos nossos semoventes. Os móveis podem ser transportados facilmente, como os carros, roupas e livros. Os bens imóveis são os fixos, como casas, terrenos, edifícios, conforme verificamos. E, obviamente, o semovente, os animais que se movem facilmente, como bovinos e suínos, ou aquele que nós temos as relações em si, propriamente ditas. Quando temos a concepção, diante da classificação dos acessórios, também consideramos aqueles que têm a concepção das benfeitorias, falando especificamente dessas que podem ser de 3 tipos: necessárias, úteis e voluptuárias. Diante desta classificação, tem-se a presente definição: necessárias, tem por fim conservar o bem e evitar que se lhe deteriore, assim permanecem as relações pertencentes ao próprio bem em si. As úteis aumentam ou facilitam o uso do bem, e as voluptuárias, quando estabelecem o mero embelezamento ou o recreamento do próprio bem. Não se considera, por sua vez, o entendimento do artigo 97 do Código Civil, benfeitoria eventos naturais, pois não se originam pela intervenção do proprietário, possuidor ou detentor da relação patrimonial dos bens acessórios como um todo. Diante dessa perspectiva, temos a própria já definição estabelecida dos bens fungíveis e infungíveis, os bens divisíveis e indivisíveis, e a concepção fundamental estrutural da relação posta e tida da concepção da importância da relação dos bens com a condição da estruturação da sua servidão, do usufruto e da sua renda. Para tanto, frisamos aqui os aspectos já apresentados dos apontamentos nos próprios slides estabelecidos, como a concepção dos bens móveis, imóveis e semoventes. Já a condição dos bens fungíveis e infungíveis, das quais podem ser substituídos, e aqueles que não podem ser substituídos. E, por fim, os divisíveis, que têm a sua condição de divisibilidade e a sua condição de indivisibilidade. Esta relação jurídica, da qual se aplica pontos fundamentais, estruturam os aspectos das relações dos atos da vida jurídica do indivíduo
com os atos em si mesmos, para com outros particulares, como dos próprios do Estado, onde se atribuem os aspectos que são considerados reciprocamente em si, que são a servidão, o usufruto e a renda. Ou seja, após a classificação conceitual de bens móveis e imóveis, nós temos a condição da servidão, onde o bem dominante utilizado, bem serventia para determinada finalidade, como passagem e uso da água, o usufruto, que tem o direito de usar, gozar e fruir do bem alheio, como uma casa ou um terreno, e a renda, o retorno financeiro que esse bem ou patrimônio pode gerar, como aluguéis e dividendos das ações. A concepção conceitual estabelecida em si atribui as relações jurídicas das quais geram as obrigações, deveres e reciprocidades das quais os patrimônios como um todo vão gerar em benefício ao indivíduo, ao particular como um todo, diante da própria percepção conceitual da qual esse bem em si vai se atribuir, seja ele a pessoa física, seja a pessoa jurídica, tal qual são as suas exceções, estabelecidas pelo próprio Código Civil, como também pela doutrina. A concepção da servidão é aquela na qual se permite que o bem, de forma geral, possua uma serventia e uma finalidade em si. O exemplo dado como a passagem ou uso da água é a concepção da relação jurídica da qual se aplica aos indivíduos. Mas nada impede que essa concepção possa ser reanalisada, inclusive da própria servidão, tendo como garantia sempre os direitos reais dos bens móveis e imóveis obtidos sobre essa relação jurídica posta. Ou seja, a própria concepção da servidão pode ser revista como o mesmo do usufruto, muito conhecido essa relação, no caso de bens também móveis e imóveis patrimoniais, pelo gozo, por estarem ali fruindo do bem alheio, que não necessariamente seja próprio, mas tem, obviamente, os frutos dos quais esse bem são oriundos, que ocasiona a própria definição da renda, que é o retorno financeiro do qual esse patrimônio, esse bem em si, diante das suas classificações, ali se permeiam e pleiteiam a condição como um todos. Esta estruturação da reciprocidade, da coletividade, dos bens individuais, dos futuros, dentre outros, são estabelecidos diante de alguns critérios fundamentais que deve ser muito bem analisado diante do artigo 98 dos bens do domínio também nacional das pessoas jurídicas de direito público. Ponto este que é importante ser tratado diante de todos os demais bens aqui estabelecidos que tangem a tutela da pessoa natural como pessoa particular. Apesar da literalidade, devemos entender que existem exceções para todos os exemplos pertencentes à pessoa física ou jurídica de direito privado, que seja afetado pela prestação de serviços públicos, que de forma geral são considerados também como bens públicos, conforme o próprio enunciado do artigo 287, inciso 4 da Jornada de Direito Civil brasileira. Os bens públicos possuem algumas características ímpares de comparação diante dos bens privados. Então, toda essa relação jurídica, inclusive do próprio organograma posto aqui de outros tipos de bens, nós precisamos analisar esta relação da posse e da propriedade como um todo. Embora será assunto de próxima aula o tratamento da propriedade como um todo, é importante analisarmos a concepção desta situação de bens públicos, essencialmente quanto à relação de uso comum, de uso especial e de dominicais, da qual estabelece a relação jurídica da própria situação de servidão, de usufruto, de renda, estabelecidos nas relações jurídicas postas. Mas,
Para tanto, precisamos ter a concepção da importância dessa relação pública. Assim, podemos ter a tranquilidade na concepção da definição desses bens, que são os bens coletivos, considerados também como universais e produto, dos bens recíprocos, que são os bens considerados, né, como os direitos reais, estabelecidos aqui tanto para os bens móveis como os imóveis, dos bens futuros, né, como os esperados, eventuais, diante da abertura de uma sucessão, como os bens indivisíveis, ou seja, aqueles permitidos e aqueles proibidos, diante da concepção da possibilidade da divisão, sejam eles imóveis ou móveis, e mesmo semoventes, e aqueles bens substituídos, que são também considerados como diretos, e os indiretos, que podem ou não ser ocasionados diante das relações jurídicas postas e que foram aqui, por sua vez, apresentados. Para adentrarmos e finalizarmos a perspectiva classificação conceitual do bem, apontando já a principal importância desta definição diante do artigo 98, é que nem todos os bens são pertencentes à relação dos direitos privados em si dos particulares, sejam de pessoa física ou jurídica, diante da própria enunciado 287, inciso 4 da Jornada de Direito Civil, estabelecemos a perda da propriedade da posse dos bens, que é a aquisição, e a perda da propriedade, dando início à interpretação da concepção dessa condição de propriedade que trataremos numa breve aula, da qual realizaremos, que é a concepção da inalienabilidade, da impermeabilidade, da imprescritibilidade e todos os demais pontos. Para tanto, precisamos entender que a aquisição e a perda dessa propriedade, ela se dá com a transcrição do registro imobiliário e a posse entre os meios de aquisição da propriedade. A partir do momento onde se tem a transferência dos direitos reais de garantia, tanto dos bens móveis quanto dos bens imóveis. É fácil a percepção quando há a concepção do registro, uma transcrição de imóvel de um particular para outro, ou mesmo da compra de um ente público para um particular, ou vice-versa, do particular vendendo para um ente público. E a perda dessa propriedade se dá com a desapropriação, abandono ou renúncia, da qual o ente público promoverá toda esta condição em si, e a desapropriação pode ser tanto amigável quanto judicial. Quando amigável, quando há o consenso entre tanto o particular quanto a ordem pública, e judicial, quando não há o consenso dessas partes, havendo a necessidade para estruturar-se na relação jurídica da qual demonstramos aqui, que é a da concepção da servidão, do usufruto, da renda, de todas essas perspectivas trabalhadas e tratadas pelos aspectos em si focados. O impacto dessa relação jurídica, dessa transferência, dessa aquisição e dessa perda de propriedade, ela se tem muito clara diante da concepção da partilha de bens após a morte de um indivíduo, onde nós temos a concepção da relação jurídica do testamento, da partilha judicial e da herança, após, obviamente, a abertura da sucessão. Nessa concepção da aquisição e da perda da condição em si da posse dos bens, da propriedade dos bens, verifica-se o testamento, que nada mais é do que um documento escrito para a distribuição de bens e direcionamento do seu patrimônio após a morte. A partilha, ela nada mais é do que o desmembramento entre os herdeiros do patrimônio deixado pelo decujus, através de uma ação judicial iniciada para definir o quantum necessário ou, a cota parte de cada um dos herdeiros. E a herança são os bens deixados para serem partilhados junto aos herdeiros, legítimos ou mesmo testamentários. Toda esta relação jurídica, ela permite a definição entre a aquisição e a perda da propriedade, como aqui os falado, dando início já, inclusive, aos aspectos após o conhecimento do conceito em si dos bens, às amplitudes da relação jurídica posta para
estabelecermos as regras da propriedade como um todo. Perceberemos que na próxima aula estabeleceremos, inclusive, os apontamentos desta relação jurídica da propriedade, porque o ponto será, além dos bens, o conhecimento, que vinculam-se à própria relação, o patrimônio como um todo. A importância dos bens no direito civil brasileiro, da qual o último slide nos aponta a estruturação, nada mais é do que dar a concepção conceitual da qual o papel de cada um deles ocorre diante do presente Código Civil e do ordenamento jurídico brasileiro como um todo, a sua segurança, inclusive constitucional, se dá através da estrutura da relação jurídica estabelecida pela condição do patrimônio, né, deixado e dos bens em si para a economia nacional desenvolver na relação da herança, na relação da abertura da sucessão e, fundamentalmente, a concepção da importância social diante da estruturação dos aspectos que representam a concretização de toda a estruturação familiar e a construção da própria condição em si do histórico familiar como um todo. É importante estabelecermos que, embora já apontamos alguns aspectos a serem analisados, o mais importante é termos a concepção da definição dos bens como bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, bens divisíveis, indivisíveis, bens consumíveis e inconsumíveis, bens particulares e bens públicos, ou singulares ou públicos, diante da concepção da relação jurídica posta. Após o presente momento da classificação conceitual, damos início à possibilidade de transferências dessas concepções desses bens, que vinculam a relação patrimonial como um todo, onde ocorre a estruturação da condição da aquisição e da perda dessa posse da propriedade desse bem. A partir do momento que há esta condição posta, essa condição clara e objetiva estabelecida, temos a relação sucessória a ser adentrada de acordo com a relação patrimonial. Lembrando um ponto fundamental, que nem todos os bens, embora tratamos da relação da tutela do direito civil, vinculam-se às relações entre apenas os particulares. Essencialmente, também trabalhamos as concepções da qual o Estado garante em si as suas observâncias quanto à efetivação e aplicação diante desses bens. Por isso, o artigo 98 trata dessas relações jurídicas importantíssimas, que tratam as relações de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. Todos esses pontos das quais ainda aprofundaremos e trabalharemos os aspectos fundamentais e essenciais para a conclusão do conteúdo inicial do presente curso. No mais, ficamos por aqui. Até breve, pessoal.